Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para esse nosso primeiro encontro de domingo, porque domingo é o dia para a gente fazer uma resenha, das coisas que aconteceram ao longo da semana, mas também de pegar o conteúdo que é colocado pelos grandes jornais sobre a perspectiva que muitos analistas, muitos colunistas estão tendo sobre a realidade brasileira. Mais tarde eu vou aqui conversar com vocês sobre algumas estruturas de poder que acontecem, que operam tanto no Brasil quanto fora do nosso país, para que a gente não perceba algumas situações muito importantes que são situações estruturais. Nesse encontro de agora, eu ainda quero abordar algumas situações, alguns comportamentos daquilo que a gente chama de bolsonarismo e de alguns fatos, que ainda estão incomodando muitas pessoas como você e eu. Por que a figura do ex-presidente da República, sendo um criminoso apanhado em flagrante, ainda não está na cadeia? O que está faltando? Será que existe tempo para que uma pessoa que cometa crime vá para a cadeia, seja responsabilizada? Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, sobre alguns pontos que os veículos de comunicação não estão abordando, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você venha fazer parte do nosso portal. Se inscreva aqui no nosso espaço, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende e venha participar das nossas atividades. Todos os dias eu abro aqui um chat para bater um papo ao vivo com vocês, antes de entrarmos no ar. E se puder também, não esqueça de dar o seu joinha e o seu comentário, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, nós todos estamos assim ainda muito apreensivos com o futuro do ex-presidente da República. Eu tenho dito aqui para vocês já há mais de 2 anos, categoricamente, que ele iria para a cadeia. E ele irá para a cadeia por outras razões que eu não estava enxergando. Eu não sabia que o Bolsonaro ia ser flagrado com roubo de joias, porque os crimes que ele já cometeu anteriormente já são suficientes para mandá-lo para a cadeia. Infelizmente, nós tivemos aqui uma anomalia, uma aberração. Poderia dizer até que houve crime no comportamento do senhor Augusto Aras e da senhora Lindora Araújo e dos procuradores da República que estiveram com eles ali. Porque eles não enxergaram absolutamente nada de criminoso no que o Bolsonaro fez ou deixou de fazer ao tempo da pandemia, ao tempo das tentativas de golpe aqui no nosso país. A senhora Lindora achou que o presidente da República, tudo que ele disse contra o povo, contra a saúde, contra a sanidade mental e a saúde física das pessoas, foi exercício da opinião, da liberdade de expressão. Ora bolas, E aí a gente vê a conexão tanto do senhor Augusto Aras com a senhora Lindora Araújo, com o clã Bolsonaro, com os interesses políticos, os interesses dos grupos que estavam e que sempre estiveram ao redor do Bolsonaro. Bom, pelo que nós estamos observando, está faltando só a substituição da Procuradoria-Geral da República para que o ministro Alexandre de Moraes dê encaminhamento a tudo aquilo que está vindo à tona, nesse momento em relação ao clã. Bom, e muita gente ainda não se tocou, ainda está no mundo paralelo achando que estão na brincadeira. E como eu tenho sublinhado aqui com vocês, em relação aos crimes anteriores do Bolsonaro, não é adivinhação dizer que ele vai ser preso, porque, gente, não existe milagre. O crime já está materializado. O crime de peculato, o crime de corrupção passiva, o desvio de joias, o Rolex, isso já está documentado, isso já está materializado. Não existe jurista que venha dizer, olha, não, há uma interpretação extensiva, não era bem assim, ele estava de boa fé. Não existe essa possibilidade, não existe jurista. Hoje, inclusive, a Folha de São Paulo fez uma matéria muito ruim, mais uma vez, fazendo uma abordagem jurídica, colocando dúvidas de interpretação. Tem gente que tem dúvida. Gente, não tem interpretação duvidosa nenhuma. A lei de corrupção passiva, o crime de peculato, é do Código Penal de 1940. Estava em vigor quando essa gente toda estava amealhando bens. Não tem escapatória. Então a questão só é esperar o julgamento. Esperar ali é como se a gente já tivesse um julgamento, estivéssemos esperando apenas a publicação da sentença. Publique-se e cumpra-se. É isso que vai acontecer. A gente está vendo muita gente tentando aí salvar a criatura, mas não vai dar, não. E alguns vão provocando sorrisos amarelos, como o locutor da festa do peão boiadeiro, lá em São Paulo,
que proporcionou essa manchete aqui do jornal no dia de hoje. Com Bolsonaro no palco, locutor ironiza caso das joias na festa do peão de Barretos. Ex-presidente compareceu ao tradicional rodeio no interior de São Paulo com Tarcísio de Freitas e ignorou investigações da Polícia Federal contra ele. Gente, eu vi a cena. Foi ridícula e foi patética. Em dado momento aqui, o locutor, né? Ele diz aqui, olha, nós somos caipira, mas nós somos tudo joia. Nós somos joia. O Bolsonaro ficou quieto, né? Ou ele não entendeu, ou ele ficou incomodado com a história ali, né? Afinal de contas, é uma situação que ele não quer ver reverberada. A dona Michele também está indo pelo mesmo caminho, né? Ontem ela chegou e falou, olha, estão falando de joias, onde é que estão as joias? Estão na Caixa Econômica Federal. Como se eles tivessem depositado joias que estavam sob algum tipo de dúvida, voluntariamente a Caixa Econômica Federal. Isso só aconteceu porque a quadrilha foi flagrada em vários níveis, a começar por aquela situação escandalosa do almirante Bento, né, que ninguém lembra mais dele, um almirante aqui do nosso país que estava funcionando como uma mula, um traficante de joias. É isso que estava acontecendo, tentou passar sem declarar para a Receita Federal. Pois bem, isso foi parar na Caixa Econômica Federal porque a quadrilha foi descoberta. As joias foram apreendidas, foram interceptadas. E ela está fazendo troça com isso, né? Vamos ver daqui a algum tempo, quando o senhor Jair já estiver na jaula, se ela vai fazer troça com isso. Aliás, ela pode também, né, ser obrigada a cumprir uma etapa lá na colmeia. Aí a gente vai ter essa dupla situação. E a gente vê as estratégias, né, dos advogados de Bolsonaro, que devem estar amealhando ali uma quantia considerável, né, diga-se de passagem, porque defender um criminoso não é uma coisa fácil nem barata, né? Bolsonaro vai pedir devolução de joias entregues ao TCU, diz advogado. Gente, é só para tentar distrair a sociedade. Não vai acontecer absolutamente nenhuma reversão disso. Aliás, vai até agravar mais, né, a situação do Bolsonaro. E aí, gente, uma situação que, dentro desse ambiente todo que está merecendo algum comentário, muitas pessoas têm pedido, né, é sobre o Zanin, né? Gente, aqui no nosso portal, muitas pessoas interagiam no chat, advogando, e a esquerda, de uma maneira geral, advogou a tese que o presidente Lula poderia nomear quem ele quisesse para o Supremo Tribunal Federal. E todo mundo estava depositando a ideia, né, de que o Zanin seria um progressista, já que ele defendeu um presidente progressista, mas as coisas não se operam nessa mesma frequência. E eu sempre adverti as pessoas com quem eu conversava, né, vem cá, mas vocês sabem o posicionamento do Zanin em relação às pautas econômicas? Eu não entrei no aspecto moral, não, que a grande preocupação, os grandes problemas ainda vão acontecer. Não que as pautas que o Zanin tenha votado nesse momento sejam de menor importância, não, elas são muito importantes, sim, para os grupos sociais que ainda são minoritários no exercício de direitos aqui no nosso país, ainda não alcançaram os direitos constitucionais e por isso ingressam com ações, por isso há movimentos para que eles tenham os mesmos acessos de qualquer outro brasileiro. A questão que me chamava mais atenção é que está no porvir. Qual será o posicionamento do Zanin? Alguém sabe o posicionamento dele em relação ao fatiamento da Petrobras, a política de preços da Petrobras, a privatização da Eletrobras, se teve corrupção, se não teve, se tudo aquilo que foi entregue de mão beijada tem que ficar de mão beijada mesmo? Essa era a minha preocupação. No entanto, naquele momento, né, a única coisa que poderia solucionar algumas dúvidas é se ter um debate antes do Zanin ser indicado com os grupos sociais que apoiaram o presidente Lula, para que se soubesse qual é o perfil do indivíduo. Como isso não foi feito, todo mundo depositou apenas nas costas do ex-presidente Lula a capacidade, né, de escolher alguém que fosse absolutamente uma pessoa coerente, uma pessoa vinculada a todas as ideias que nós sempre defendemos, de justiça social, de um combate às desigualdades, às iniquidades, às injustiças, ao racismo, enfim, ao Estado poderoso contra pobres, pretos e excluídos, enfim. Tudo isso estaria no meio de uma discussão anterior a ele ser jogado
como o nome do presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal. Como não houve nenhum debate, agora não adianta discutir absolutamente nada. Ele parece não estar nem um pouco sujeito a nenhum tipo de pressão social, e como quase todos os ministros, né, a gente não vê ministro, a não ser quando existe um movimento social que se coadune, né, faça uma convergência com interesses do grande capital que o nosso país, o grande interesse midiático, porta-voz desses grandes interesses. Quando há essa convergência, os ministros acabam indo também nessa marola. Mas, de uma maneira geral, ninguém deixa de votar porque está tendo muitas vozes nas ruas, não, né? O Brasil não tá, já há muito tempo não tem esse tipo a gente não consegue enxergar esse tipo de situação. Então, em relação ao senhor Zanin, olha, a melhor coisa que a gente tem que fazer agora é dar uma relaxada, esquecer e prestar atenção nas próximas nomeações que o presidente Lula fará nessa questão. O presidente Lula quer indicar uma pessoa, o nome está surgindo, vamos começar a levantar os debates sobre isso. Porque aí, diante de uma pessoa com um perfil absolutamente claro, dificilmente o presidente da República se sentirá à vontade de indicar alguém que se conflite com os interesses de todos os grupos políticos e sociais que apoiaram o presidente da República atual e que defendem uma série de pautas, né? Gente, eu fico por aqui. Mais tarde eu quero abordar com vocês questões estruturais que eu garanto a vocês que vocês não viram em outros espaços, nem aqui no Brasil, nem fora do Brasil. Confira, tá bom? Fico por aqui, um grande abraço, até lá. Tchau!